Também. Olá, Eduardo. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, gente, acho que é isso. Eu vou passar, então, a palavra para a Valéria. Valéria, obrigado mais uma vez. E aí você, por favor, nos apresente o Lucas. Sim, vamos lá. Está com vocês. Vamos lá. Obrigada, professor Pastore. É um prazer estar aqui nesse grupo que tem sempre discussões tão avançadas e tão motivadoras sobre esse tema. E aí, obrigada por dar esse espaço para a gente, para falar de um tema específico que é o uso da inteligência artificial na pesquisa de mercado. Acho que numa das primeiras reuniões, o professor Pastore me chamou e perguntou, né, sobre o uso, e eu já disse que a gente já estava aplicando em várias etapas, né, da pesquisa de mercado, desde a coleta até a análise, e aí a gente separou aqui algumas soluções bem interessantes e que hoje a gente já consegue ver os resultados e já consegue ter todo um processo, né, de aplicação e de análise. Eu sou da Shopper Experience, a Shopper faz parte do grupo HSR. Hoje comigo aqui eu tenho o Lucas ele é da Blend, ele também faz parte da HSR e é o nosso head de inovação. Então, tudo o que tem de mais novo no mercado, em pesquisa de mercado, o Lucas traz para a gente sempre na dianteira aí das inovações. Lucas, é com você, e eu espero que vocês gostem, acho que é legal também ter essa troca, se tiverem dúvidas, se puderem fazer a interação aí ao longo da apresentação, a gente gosta desse jeito, tá bom? Obrigada. Obrigado aí, Valéria. Eu sou o Lucas, fui apresentado pela Val, nem vou repetir aqui a apresentação dela. Eu só ia fazer um comentário, na verdade, que essa história de head de inovação, eu fico pensando que é mais para heart de inovação do que para head, né? Porque é uma coisa de paixão, eu acho. Neste começo, é uma coisa de paixão, e eu acho que o que tem de diferente inovação das outras áreas é que ela exige muita colaboração, ela é muito horizontal. Hoje, eu acho que um erro é você fazer uma coisa vertical de inovação. Então, numa empresa, você construir uma vertical, colocar as pessoas embaixo de um head ou de alguma coisa assim, já gera uma dificuldade. Não que seja ruim, porque tem a questão de liderança, de apontar caminhos e tudo, e prioridades que é importante. Mas, pelo menos no conceito que eu venho aplicando da inovação, é muito menos você fazer a escolha certa daquilo que está despontando e muito mais você conseguir fazer um leque de escolhas. Você tem que pôr um pé em vários barcos, porque um daqueles barcos vai chegar, então você tem que estar bem apoiado ali. Se você tentar ver qual é o barco, eu acho que é impossível. Aí você vai jogar com a sorte, né, de você ter ou não. É muito difícil você saber, que é o que o Miguel até estava comentando, né, começa a Nvidia agora, mas logo depois um outro vem, por exemplo, a Meta. Nada impede que a Meta passe, nada impede que o Google passe. Todos têm plena capacidade. Eu acho que dificilmente a gente tem informação suficiente para poder apostar em um e outro. É quase que um jogo de apostar no cavalo, outro. A gente até embasa bem, mas de verdade não tem como você saber qual é. E o universo atual, ele favorece isso, como o Miguel estava falando também. Por quê? Porque eles competem uma competição saudável, que via de regra barateia, então permite que você escolha mais de um cavalo. E acho que uma das grandes competências é essa, é você conseguir estar caminhando em vários cavalos ali e aproveitando, e as relações vão isso. Então, o meu chamado é mais para isso. Então, acaba que vai sendo muito mais pelo coração que você vai puxando, conectando as pessoas, tem que estar com as pessoas próximas da empresa para elas terem confiança de conversar com você, de trocar. Tem que ter até aquela a liberdade de estar trocando coisa, né? De não achar que o comentário dele, pô, vou falar com o cara, o Miguel, pelo jeito, entende muito do hardware e tal, e eu fico intimidado em conversar com ele disso. Aí eu não só me privo do conhecimento dele, como privo ele da troca comigo de algum outro assunto que eventualmente ele está. Então, acho que para a inovação, especificamente, isso é muito forte. Em marketing também ele é forte, mas não fica tão óbvio. Em inovação, acho que é total. Em inovação, eu sempre digo, não tem hierarquia, né, Lucas? Não tem, né, cara? Vai todo mundo para uma sala sem hierarquia nenhuma, né?
E não é problema, né? Isso não é problema. Isso não é problema. Isso não é não tá problema, pronto. né? Pode chamar até a senhorzinha, o senhor ou senhorzinha da limpeza, que também ajuda, né? Você sabe, Miguel, outra coisa que eu vejo muito, tô trocando aqui, mas é porque já é do assunto, né? Eu costumo usar comentar que o ChatGPT, a inteligência artificial, é um bom estagiário. Porque as pessoas se frustram no GPT e eu falo assim, cara, mas o GPT é um bom estagiário. Você fica achando que ele é chefe, aí você joga lá. Então você joga para ele, não checa, por exemplo, ele não faz. Ele é convincente e tal, mas você precisa de um bom prompt, né? Assim como um estagiário, podemos parar aqui, se você não orientar bem, não fizer, não tem como. E a gente acaba se iludindo com aquele texto bom dele e tudo, e acaba achando que na verdade, que ele é Deus ali. Aí se frustra de fato. Aí, o que eu vou mostrar aqui são aplicações realmente em pesquisa de mercado, no varejo, bem específico. São coisas muito recentes, que é o que eu comentei, tudo está acontecendo muito direto. Eu partilho também do Miguel de ter experimentado, por exemplo, da Meta, e como resultado ele não tem nada diferente, mas isso não é ruim. Na verdade, só o fato dele da gente não ter feito um comentário ruim dele já é muito bom. Ele está no jogo, entrou no jogo, entendeu? E um jogo bom, porque tudo que a gente tem hoje, a gente leva alguns meses ainda para usufruir do que tem, sabe? Tem coisa que eu não consegui usufruir, mas eu já sei que é possível. É que eu estou focado em outra coisa, tá? Então a gente está ainda muito no core desse avanço tudo e não vai muito pelas beiradas, tá? Vou mostrar aqui um pouco, então vou colocar um PowerPoint mais para nos apoiar. Vocês me falam se dá qualquer dificuldade nele, tá? Se vocês não conseguem ver, não conseguem me ouvir, vocês me falam. Estão vendo o PowerPoint? Tá. Sim, tranquilo. Sim. Vamos lá. Então, aqui focando na questão de varejo, né, e falando da inteligência artificial, a gente vê o seguinte: para pesquisa de mercado, se eu fosse separar em 3 dimensões principais, a pesquisa de mercado é muito informação como um todo, se transformar dado em informação acionável, claro. A grande diferença dela é que no começo dela é informação primária, como essência é informação primária. Primária e secundária, a gente fala primária é aquela que você está coletando naquele momento, para aquilo. Diferente de eu ir, por exemplo, beber uma informação dentro de uma outra base, de um IBGE da vida, ou até de dados internos da empresa. Alguns transacionais têm cara mais de primário do que secundário, quebra um pouco essa lógica, mas de qualquer jeito, a grosso modo, essa seria a diferença. Para a inteligência artificial, acaba tendo uma grande virtude isso é interessante, porque ela já entra com uma parte de LGPD boa. A pesquisa clássica, o respondente anônimo, eu não quero saber se é o João, eu até sei tudo sobre ele, de consumo, tudo, mas eu não sei que é o João, não sei o CPF dele, eu fujo de saber quem ele é. Por quê? Porque para pesquisa de mercado, nunca foi interessante individualizar, sempre foi interessante representar. E aí isso é uma das grandes passos bons para a LGPD, porque a LGPD vai passo a passo com a inteligência de mercado, né? Sempre o grande receio pode ser esse. Em geral, ao usar para pesquisa, ela está uma informação muito boa para usar, muito limpa para ali. A gente divide em 3 áreas principais, que é a coleta, né, a essência da pesquisa. Então, vou fazer um questionário, vou fazer qualquer formato ali, que eu vou buscar a informação. Aí, o que a gente chamava antes de processamento, mas é análise, transformar o dado, ou seja, tirar ali para a frequência e tudo. E a apresentação. Então, a gente falava em coleta, processamento da apresentação, mas no fim é coleta, análise, transformação. E a apresentação que eu resumiria meio como um storytelling, um dashboard, uma apresentação para lá. Essas seriam as 3 áreas de essência. E hoje a gente já consegue usar bem a inteligência artificial nessas 3. Então eu vou mostrar exemplos aqui, e exemplos que eu acho mais novos, muitos ainda não viram e coisa assim, porque ainda é bem recente de fato, e que rompem um pouco o tradicional para isso. Aqui é só para falar um pouco mais de detalhe disso que eu acabei de explicar, né? Então, captura, dinâmica e transformação, se a gente for pensar em inteligência artificial, aqui já dá para usar. Vou usar sempre um exemplo do ChatGPT, vai como um exemplo de inteligência artificial, porque é o mais usual, todo mundo aqui com certeza já mexeu nele, e representa bem o todo. Aliás, assim como a gente falou da Meta, né? Quando a gente traz algo, via de regra, a gente, de uma forma ou de outra, vai estar comparando com ele, né? Tem mais coisa, opa, legal, tem coisa a mais do que ele. Então, ele acaba sendo a nossa régua. Dá para a gente usar para captura de dados e dá para a gente usar para várias etapinhas da captura de dados. Aí a gente vai usar ele para mineração, transformação, por exemplo, classificação de texto. Então, todo mundo já tentou, com certeza, pegar o que a gente chama de uma resposta aberta, né? Por que você fez isso? Por que você escolheu essa nota? Por quê? E
categorizar de alguma forma. Ainda não está longe do excelente, está melhor do que o manual, já dá uma escala melhor e tudo. Tem lá seus prós e contras a usar, e já dá para fazer um pouco mais além disso. E a outra questão é a análise. Então, conseguir analisar, principalmente para base de dados, ainda é muito frustrante você usar um ChatGPT e os robôs que existem, tá? Eles são muito bons para texto, que é a natureza deles, então eles acabam fazendo uma análise, mas quem já fez vai sempre checar lá para ver se o percentual é isso. Não raro, você vai pegar e vai falar, meu, de onde ele fez essa conta? Porque 30% nossa, 30%, daí você faz a conta lá e dá 60%. É uma coisa assim, diferente. Então, ele tem essa dificuldade no geral, dificuldade que a gente já consegue contornar isso. Então, tratando a base, organizando bem esse prompt e tudo, você consegue tratar isso bem. No que existe hoje à disposição, você pegar ele cru, ainda tem uma dificuldade que, pouco a pouco, ela vai se reduzindo. Lucas, falando dessas três... Oi, pode falar. Desculpe, uma pergunta aqui. O seu robô, esse robô, você já tinha criado, você criou durante esse processo? Porque dá para criar um robozinho com Python, é isso? Não? A gente cria de Python a Cloud, ChatGPT e essas coisas da vida, tá? Agora, lógico, vocês são uma empresa, tem um alto grau aí de sofisticação, tecnologia e tal. No mundo dos mortais aqui, né? Você acredita que a própria GPT, o próprio ChatGPT, pode criar esse código, pode criar esse robô em Python para auxiliar aquele que não tem essa habilidade? Não? Olha, eu diria o seguinte, para 60%, 80% das coisas, ele pode ser isso até, né? Hoje, talvez ele nem crie o Python, mas ele mesmo consegue fazer e tudo. O problema é que ainda existe 20% que machuca ali, tá? Então, por exemplo, um exemplo clássico, se eu for usar hoje num tracking, que a gente chama, aqueles estudos contínuos que eu faço mês a mês, e eu for usar uma classificação de texto dessas mais interpretativa, mesmo que eu diminua a temperatura que a gente... É como se fosse a criatividade do robô, né? Eu corro o risco, o pastor, de quando eu for rodar próximo mês, eu rodo julho agora, e processar a informação de junho de novo, ele me dá um outro resultado. Tá. Parecido, tá? Mas, por exemplo, ele tinha me dado 60, ele me dá 65 agora. Isso é muito ruim para quem usa pesquisa de mercado. Você olha... Poxa, mas que deu diferente? Será que o resto também mudou, né? Como é que você não muda um reporte anterior? Então, e essa parte ele ainda não faz, e eu acredito que ele não vai fazer, ele não vai estar focado tanto nisso, ele tem tanta coisa para desenvolver que ele vai estar desenvolvendo outras interações e tudo. Então essa é uma fase que precisa agir lá profissionalmente e limpar, sabe? Então, mas, por exemplo, para o uso normal, não vai impactar muito sua vida, tá? Você vai ter esses 60% a 80%, pastor, que é o suficiente. Mesmo que você crie o seu próprio agente, e use uma API, talvez, para dar continuidade a essa base de dados, não? Você acha que... Mesmo, então, por exemplo, a gente usa, às vezes, um recurso que é você trazer para o Python, que vai ser mais trazado. Então, você faz toda a inteligência e tudo, mas depois, quando você vai usar no tracking, você normatiza ela. Então, você traz, por exemplo, para um Python. Eu já não interpreto no mês seguinte, eu vou lá e busco num que é mais linear, tá? Um Python. Sim. Porque acho que assim como a gente estava falando de que não tem hierarquia na inteligência artificial, também não tem hierarquia no uso. O Python, uma lógica de if, then, né, que é a lógica mais antiga que tem, ainda é muito útil, né? Muito forte, muito seguro. O Excel acho que continua sendo muito útil. Eu acho que o Viriato tinha levantado a mão, Viriato. Tinha, mas o Lucas já respondeu. Então, a lógica aqui, eu vou mostrar até algumas misturas mais avançadas, mas a lógica aqui é o que você falou, cara, com 60 e 80 ele já dá. Muito do que a gente vem fazendo, a gente, na verdade, já está trabalhando em coisas lá na frente, tudo, mas ainda não são confiáveis. Você olha e você fala, puta, ainda tem variação, tudo, que não dá para levar ainda numa aplicação profissional e real. Mas já enxerguei que o caminho é esse, e eu tô com 2, 3 barreiras que, é esperar semanas que, aí você fala, pronto, agora eu uso essa aplicação. Eu vou rapidamente aqui, o Miguel levantou a mão também, mas
voltar para a Valéria, naquela proposta de continuidade do nosso artigo. Eu acho que esse recurso atende. Sim, eu acho que sim. Tá? Trabalhar os dados do projeto anterior, né? Exato. Não é uma coisa contínua tão exigente quanto esse projeto do Lucas. Isso. Porque é um retrato daquele momento, né? Então não teria esse efeito. Uhum. Ô, Miguel, diga aí, Miguel. Aproveitando aí os desafios que o Lucas está colocando em relação ao aperfeiçoamento, e já que nós estamos colocando aqui 3 fases, aqui a captura, a análise e a transformação, eu ia perguntar para o Lucas onde está o grande desafio aí, se é na 1, na 2 ou na 3. Olha, a resposta fácil seria na 2 e na 3, tá? Mas quando você olha assim, os 3 têm muito potencial. Eu acho que alguns têm, talvez, desafios, dores maiores. Então, se for para resolver dor, talvez a 2 e a 3 mais. Agora, se você olha oportunidades, as 3 estão repletas ainda. Porque a coleta, que é uma coisa que você nem imagina tanto, ela tem, coletas, a gente viu até aqui no passado um que era uma URA por WhatsApp, né, acho que foi até a última reunião, uma coisa assim, então você vê que o WhatsApp, que é uma tecnologia nem tão nova, tal, ela ainda bebe coisas. O WhatsApp é um elemento de coleta para a gente em pesquisa, é até uma abordagem que a gente faz. E eu vou mostrar uma de coleta agora, você vai ver, cara, não é, para você que conhece Miguel ainda, parece assim, pô, eu sei que isso dá, sei até mais ou menos a organização dele, mas não tinha experimentado, e ao experimentar é meio mágico, assim, é uma coisa diferente. Vou avançar um pouco, vai ficar mais óbvio. Quando a gente fala desses 3, a gente chama do eTalks. Para dar um exemplo do que ele é, eu diria que é como se fosse uma pesquisa feita com o ChatGPT. Eu vou soltar aqui, vocês vão conseguir olhar enquanto isso. Então, é um robô que está aplicando, aí a pessoa está respondendo, olha só, ele vai ver um filme que é o filme da Magalu, ali um novo, eu vou usar ele como exemplo. A Magalu, não sei se vocês já viram esse filme aqui, e a Magalu está saindo meio que do visão robotizada para uma visão mais, né, de humanoide. Eu estava falando com uma amiga minha que ela falou, nossa, antigamente era um pleonasmo você falar uma pessoa humana, agora não é mais um pleonasmo, né, porque tem a pessoa robô, tem um robô humano, tem uma mistura de tudo aí. E realmente, essa foi boa. Eu não consigo chamar essa Magalu nova de robô, por exemplo, né? Talvez humanoide seria mais. E aí, é um clássico nosso, uma avaliação de comunicação. A gente te mostra a comunicação e a pessoa avalia. Você vê que aqui, quando ela avalia, detalhes de pesquisador, ela vai ter uma escala que é a mesma coisa, então vai me dar uma frequência, vai me dar tudo aqui. E a gente costuma pôr uma pergunta, outras por quê, outras explique. É uma pergunta. Quando eu vejo esse formato, eu falo assim, pronto, agora ninguém vai, no futuro ninguém vai saber porque a gente fazia aquela lá. Por quê? Aqui tem as respostas, desculpa, acho que e você vai ver que aqui embaixo, se não encaixar nenhum dele, ele digita a opção, o outro já está ali. Não é o outro uma resposta que a gente quer, mas nesse caso eu nem vejo muito como aplicar, mas se a pessoa não se sentir confortável, não enxerguei direito, ele responde ali. Aqui a gente já entra com features do tipo, claro, ele pode responder por áudio. A maior parte das pesquisas hoje em dia são respondidas no mobile. E hoje o brasileiro gosta muito, né, de passar áudio. Então ele passa, já vai direto ali o áudio. Cara, não é, quem conhece, né, Miguel tal, não é nenhuma forma do outro mundo. Agora integrar é legal. Integrar, e a qualidade que essa transcrição evoluiu hoje é super confiável. Antes era o nosso Google Translate, a gente falava, né? Era uma coisa que, se eu estivesse falando de médico lá, eu não sabia o remédio que o cara tá falando. Ele falava um remédio ali, né, um nome diferente, um carro, o nome do carro. Hoje vem muito bem. O áudio vem com emoção, entonação também, né? Isso se aproveita ou não? Total, porque o que acontece? Eu sempre consigo ver a entrevista individual. Então, na hora de se apresentar, quando você pega aquele áudio, é matador, né? Você pega... Você está mostrando uma apresentação, está mostrando um texto, tudo, e aí dá o clique e ele fala a expressão, né? Principalmente para a comunicação, que a gente está falando com o publicitário. E uma carência das pesquisas sempre foi trabalhar com o publicitário, com o criativo, né? Porque você vem com o numerão lá e o cara fala, o que mais? O que ele quer me falar? E quando ele ouve a pessoa, ele tem insights que nós, que não somos especialistas nessa parte, não teríamos, né? Puxa, olha só a emoção, olha a voz que ela fala, ó o acento, olha, qualquer coisa nesse sentido. Então, toda vez, pastor, a gente acaba, por exemplo, ao transcrever, eu estou reduzindo uma qualidade, né? A qualidade da voz e do tom.
Aqui eu reduzo, mas mantenho ali, né? O áudio está sempre lá à disposição para a parte. E eu ainda consigo buscar ele, porque se eu der um search qualquer coisa na minha base de dados, eu pego pela transcrição e falo, ó, quer um áudio que fale disso? Pum, tá aqui, e ele tá pronto. Mas se você der no prompt também essa instrução, além de transcrever, vamos dizer, identifique a emoção ou avalie o tom. Eu sei que o tom ele sabe identificar, né? Eu posso dar um sentimento análise baseado Exato. no coisa, entendeu? Tá. E super. Esse Maravilha. nosso programa aqui, o eTalks, o que ele é legal é que para a construção do questionário, puxa, isso eu não trouxe aqui, mas quando eu faço isso daqui, ó, aqui o que acontece? Eu estou fazendo o que é quase uma qualitativa, que a gente chama. Quando eu vou instruir a pessoa que está moderando um grupo, qualitativa é aquele que a gente chama o pessoal, ou vai fazer uma entrevista, eu conversando com você. Só que eu tenho um roteiro, que são essas perguntas. E eu instruo o robô do seguinte, aqui nós queremos saber tal coisa. Nós queremos saber se gostaram ou não, ou, por exemplo, mostrando a Magalu, pontos frágeis dessa propaganda. Explore até 3 vezes. E aí ele vai devolver aqui. Se eu responder alguma outra coisa, ele vai falar, aqui, ó, ele respondeu, interessante, você mencionou que essa propaganda moderna e que ela passou uma nova imagem da marca. Poderia detalhar mais? Isso é o clássico de um moderador. O moderador bem feito, ele vai pegar, não vai enviesar, então ele categoriza, ele não pode enviesar falando, você achou isso e concordar, sabe, empurrando, você vê que classicamente ele só falou uma categorização, de uma forma bonita e tudo, que a pessoa, inclusive, se não concordar, ela vai falar, não foi isso que eu falei, e puxou o que mais. Aí a pessoa vai seguir respondendo. E o prazer de responder é outro. Então a gente vê que a qualidade da nossa entrevista, quando a gente faz assim, ela melhora muito. Porque tirando isso é aquela resposta seca, que você não imagina, que você sabe que é o robô, mas realmente você se abre mais para estar respondendo com ele. Tudo isso é resposta com qualidade para o cliente, né? Ó, ficou. Essa, inclusive, é um clássico, tá? É muito difícil. Em pesquisa de mercado de avaliação de comunicação, a gente consegue média, você consegue ver se é boa ou ruim, mas no explorar, não fica tão bom para um publicitário, não fica tão rico em termos de tudo, assim, né? De tom, de coisa, de o que falaram. Aqui, ó. Olha, eu não sei vocês, mas o que eu estou vendo até agora eu nunca tinha visto antes. Tá vendo? E assim, se eu fosse falar o que é isso, é tipo um chat GPT aplicando uma pesquisa, né? Então não é nem algo que... Só que o chat GPT tem 2 anos e agora está surgindo isso aqui e realmente a gente vê que é muito surpreendente. Quem usa fica muito surpreso. Tanto o cliente, quando experimenta, quanto os respondentes, né? Que em via de regra são os consumidores, ou tipo de coisa. Então, ele vai lá, ele tá vendo? Ele tá tirando, ó. Falar do estilo futurista, fala tudo e depois ele encerra. Você sabe que a lógica, para quem pesquisa, normalmente a gente faz o seguinte, se o cara gostou, lá no começo da nota, a gente fala assim, se ele gostou, pergunte por que gostou. Se ele não gostou, a gente tem que fazer uma lógica, né? Se a nota for de tanto a tanto, faz isso. Se é uma lógica mecânica ali de if then. Nessa lógica atual de inteligência artificial, você explica para ela, se ele não gostou, explore porque não gostou, você dá o prompt, né? Então, e aí isso que acontece, você não precisa mais daquela equipe técnica de script especificamente, né? Você precisa de um especialista em aprofundar assunto. Não precisa mais de um tradutor disso para uma linguagem técnica de script, né? Curiosidade, Lucas, curiosidade. O pessoal responde mais por áudio ou escreve? Olha, hoje em dia já cada vez mais resposta por áudio, tá? A gente vê o seguinte, em comunicação normal, não pesquisa, a tendência é mais o áudio. Principalmente uma classe mais baixa, tá? E agora isso está crescendo bastante em pesquisa. Eu acho que tem um default de acabar usando mais texto ou não, e agora vem para ele. Nessa nossa tecnologia, eu voltei em vez de para frente. Nessa nossa agora, eu escolho se o meu próximo botão aqui, ele vai ser áudio, se eu vou favorecer o áudio, ou, por exemplo, aqui eu favoreci o áudio, e se ele quisesse ir para o microfone, ele clicava do lado. No geral, aqui, ele vai... Tem que pegar uma comenda.
eu ponho o texto, ó, aqui é áudio, e se ele quiser, ele clica aqui, tá vendo? Então eu favoreço o áudio. Por quê? Porque eu quero uma aberta maior, coisa assim. Então eu consigo direcionar um pouco. Se deixar as duas opções, tem vindo ainda mais texto, e a gente prefere isso, então na verdade a gente preferia. Então na verdade a gente sempre influenciava um pouco. Por quê, Miguel? Porque tinha até um custo de transcrever, né? Então, pô, vou fazer um volume grande e tal, acaba sendo só um trabalho a mais eu transcrever, deixar a opção de teclado. Por isso que o usual de uma pesquisa é você digitar mais. Agora melhorou muito, tanto a qualidade do ditado, né, dessas funções de ditado, de botar a palavra certa. Hoje em dia não precisa mais ficar dando acentuação, né? Antes você tinha que falar ponto, nova linha, tal, então ficava meio serviço pior do áudio. Agora, a minha expectativa é que vai ser cada vez mais áudio. Cada vez mais áudio. Aliás, na própria instrução, né, Lucas, você já pode adiantar. Até porque vem um dado mais qualificado, acrescido da emoção. A emoção. É isso. E eu consigo passar essa emoção para o cliente no final, né? Eu consigo ter lá uma lista de audiozinhos, tal, que uma resposta em texto pode ter uma ironia e o tom de voz pega, o texto às vezes não. Eu queria só chamar a atenção, Lucas, para essas interações, né? Não sei se dá para perceber aqui, enquanto o Lucas está mostrando, mas como aplica a técnica de entrevista em profundidade feita por um humano, né? Então, sempre que tem a resposta, a próxima interação, que é feita ali pela inteligência artificial, ela traz um reforço positivo daquilo que o respondente está trazendo, e na sequência ela faz um resumo do que foi a resposta do respondente para colocar num contexto que faz sentido a próxima pergunta. Então, é aplicado mesmo a técnica de aplicação de entrevista em profundidade, na essência. E ele fica escrevendo, né, Val? O tradicional, você clica em sim, a resposta estava pronta lá para a próxima pergunta. Por isso que, pastor, é até desumano chamar esse de robô e o outro a gente não desclassificava dessa forma. Estou adorando. Esse é mais humano que o outro. Agora, do ponto de vista aí da gestão do projeto, né? Vocês estão aí por trás aí desse projeto, etc. e tal. As vantagens, né? Redução da equipe, você já adiantou isso, né? Mas, quer dizer, quem permanece é alguém de alto nível, alguém que tem, né, mais conhecimento do que a média. E agilidade e rapidez, quer dizer, quais são os benefícios que um gestor, um CEO, entendeu, olhando isso, é capaz de entender e falar, puxa, eu colocando em prática isso, eu vou ter redução de custo, ganho de produtividade. Eu sou aquela pessoa, até pela paixão no assunto, que vou falar dos pontos positivos. Deve ter negativos, mas nem dói em mim, tanto que eu gosto do negócio, eu provavelmente sou menos sensível a ele. Mas Pastorial, ele tem esses dois lados, né? Você tira aquela parte de equipe ou do que for que não deveria estar ali, entre aspas, entendeu? Então, para que ao fazer um questionário devia ser a ideia, entendeu? Você usa em geral um Word, né? Porque você até troca com clientes aqui e tal. Mas programar o script era uma coisa que, é o que eu falei, no futuro você nem vai imaginar que você fazia, porque estava lá? Precisava, né? Porque você usava outra coisa e não mais. Então você tem isso e você tem um ganho muito grande de velocidade e de qualidade, né, por todos esses motivos, pela forma que explora e tudo isso aqui. O contraponto, eu acho, é o seguinte, ele pesa mais nos líderes, né, em quem é mais sênior, quem é mais especialista. Então, de certa forma, isso se compensa, porque pensa num questionário que eu ia envolver mais pessoas, não necessariamente eu vou gastar mais tempo do que também eu treinava a pessoa, eu falava com a pessoa e tudo. Então, o meu serviço fica, pelo menos, muito mais no core que eu entrego ao cliente. Tá? E usa muito essas pessoas que se destacam ali, que agregam alguma qualidade a isso, porque senão fica dispensável. Então, eu acho que tem esses dois lados. Quando ele traz um benefício, ele acaba trazendo outras características disso, mas no geral é muito bom, e o que eu diria assim, em geral um ganho de qualidade
de informação, porque se não trouxer qualidade, você simplesmente não faz do jeito que você estava fazendo antes, e ele acaba tendo um ganho de agilidade. Com isso, acho que ele tem todo o ganho de custo operacional, até pela velocidade, né? Você faz em menos tempo, você realiza em menos tempo. E Vocês acho como... Desculpe, pode concluir. eu acho sim que ele vai trazer esse estresse normal de hoje em dia também, eu fico pensando, acho que em termos de saúde mental, tal, porque principalmente para as pessoas que não gostam de viver mais na incerteza, é mais aflitivo, né? Você vê, é coisa... Eu não sei como eu vou estar fazendo entrevista no segundo semestre, porque pode ser que seja diferente. Eu sei que eu vou estar fazendo melhor do que hoje e tudo, mas isso causa uma ansiedade, né? Vocês, como instituto de pesquisa, vão vender mais, vão faturar mais? Se vocês fossem uma empresa de capital aberto, as ações iam valorizar. Com certeza. Com certeza. Isso é inegável, pastor. E o cliente vai consumir mais serviços de pesquisa? Vai baratear o projeto? Vai. Vocês vai entendem mudar. onde nós vamos chegar, gente? Então, as empresas vão ter mais inteligência, pô. Tá? Vão decidir. Porque o que melhor. acontece, pastor, para o nosso setor aqui, que é varejo, a varejo é carente de muita informação. Sim. E pesquisa não é uma coisa ágil no passado. Então, tem muita coisa que não adiantava. A maior parte dos varejistas não faz estudo de comunicação assim, regular e tudo. Por quê? Cara, os caras soltam filme toda semana, não dá nem para estruturar. Com isso dá. Lucas, eu não sei qual é a sua idade, nem vou perguntar aqui. Eu vou puxar a memória aqui, o Miguel, o Olegário. Lembram como essas pesquisas eram feitas? Então, a Valéria não sabe, ela aprendeu isso nos livros, que ela também é jovem. Eu também ouvi falar, assim, viu, pastor? Isso é do meu tempo mesmo, viu, pastor? Tinha discussão em grupo, com gravadorzinho na fita cassete. Aí você dava para a secretária, ela datilografava. Aí a datilografia, os papeizinhos eram cortados, cara, a tesoura, não é? E aí você fazia a seleção ali, colando os papeizinhos numa folha. Imagina isso, cara. Olha de onde viemos e onde estamos. E pastor, eu vou mostrar o próximo slide. Quem ensinava isso pra gente era o professor Parente, cara. Pois é, cara. Eu ouvi falar de tudo isso, viu, pastor? Ele não conhece disso, não é do tempo dele, não. Eu usei papel, usei todas essas coisas. A gente aplica, tá? Grande parte, a gente ainda faz muita entrevista por telefone, por mais que a gente achou que uma coisa ia substituir outra, tem tipos de objetivos e coisas assim que é melhor numa forma ou na outra. Mas olha, aqui, lembra que você falou, onde estão os principais desafios, tudo? Eu falei que eram os dois outros, né? Que a coleta é o que menos tinha. E a gente está só na coleta, porque justamente, olha como uma coisa nem parece que vai ter esse impacto todo. Faz sentido, porque o pessoal não fala que os dados são o novo petróleo, né? O dado se valoriza tanto, é tão importante hoje na economia digital, né? E faz todo sentido colocar ênfase mesmo na coleta, porque exatamente daí para frente o processo se facilita, né? E a vantagem de um dado primário é que, por ser primário, você pode adaptar ele bastante ao objetivo, né? Então, no dado secundário, a gente tem que ficar interpretando que isso deve ser aquilo. Porra, eu quero saber quanto aumenta de compra. Dado secundário agora é aí, a ChatGPT que vasculha. O Olegário levantou a mão. Lucas, obrigado. Valéria, bom te rever aqui também. Prazer conhecer, Lucas. Tudo bom, Olegário? Bom te ver. Tudo bem. Lucas, mas ficam os desafios, e aí eu estou aqui colocando como uma pergunta mesmo, né? Os desafios e as premissas continuam a mesma, né? Como é que eu estou pensando na minha amostra, na representatividade, nos vieses, como você falou ali do papel do moderador, né? Que eu vou evitar os vieses que podem estar embutidos nas perguntas, quer dizer, eu automatizo, mas eu tenho que ter uma inteligência humana antes ali para automatizar isto, senão também o lixo vai
vai ser processado aí, né? Até com bons dados vai isso. sair lixo, né? Mas Eu você sempre vê falava, como... entra lixo, sai, mas te ouvindo, eu estou falando o seguinte, você pode ter bons dados, mas pode sair lixo. Ô, Legário, mas você vê como cada vez mais a inteligência artificial generativa vai trazer de volta o profissional sênior, Sim. a valorização desse profissional. É isso. Porque a turma E- muito júnior não sabe, não vai dar instrução correta, não. E você sabe, aí até eu sou uma pessoa totalmente parcial para dar esse depoimento, mas de fato eu vejo isso assim, tem que ter qualidade. Se você pegar isso aqui, uma pessoa que não tem tanta habilidade dessa conversa e tudo, você não percebe o viés que você cria, né? Você não percebe o tipo de amostra. É muito comum, por exemplo, você fazer esse tipo de pesquisa interno e aí você dá um prêmio para ter mais respostas, você premia enviesa muito. Pô, eu estou dando um prêmio, eu só estou gente que vai estar mais engajada e tudo, então eu não vou ter uma avaliação neutra da comunicação. São detalhes básicos, mas justamente aí eu acho que a era da especialização, sabe? Quando você vai fazer a coisa, é bom buscar quem é o especialista nisso, senão você vai cair em um monte de buraco, tá cheio de buraco até chegar lá, né? O fim é maravilhoso, mas você vai cair em todos aqueles buraquinhos que um outro cara já conhece, né? Deixa eu avançar um slide, porque olha só, já que a gente coleta assim, e está falando de inteligência artificial, quando eu vou usar na plataforma nossa para isso, olha como é a informação, dá uma olhada. Quando eu olho ali, ó, o próprio modelo, né, então eu ponho a inteligência artificial para já me fazer sumário, esse tipo de coisa. Ó, ela já tabula, tá vendo? Muitos aqui, ó, sentimentos misturados, emoções positivas, ele está lendo igual você falou, ele não está lendo a voz, tá? Ele está lendo a transcrição aqui, porque é mais simples. Então, nesse primeiro momento, a gente nem está pegando lá a interpretação da voz e tudo aqui. Mas ele já me faz os resumos, ó, ele faz tanto um resumo executivo, quanto recomendações que tem a ver com quando eu construir a pesquisa lá, eu escrevo o objetivo. E aí ele já interpreta que forma ele vai fazer o plano de ataque para esses objetivos. E aí ele cria esses destaques. E depois ele vai analisando esse banco de dados aqui, inteligência artificial pura, tá? Eu estou trazendo ali do questionário bem feito, bem briefado, um prompt adequado ali, e eu vou tendo as respostas com base nisso. E que, claro, eu vou conseguir exportar depois, ó, eu consigo editar, mudar detalhes, como eu dou a liberdade para ele organizar, eu consigo ir fazendo esses detalhes. Você viu que nessa campanha até tem uma questão que levantaram de sexualização da Magalu, porque ela fica, né, mostra a perna, mostra a boca dela, o lábio, então tem quem vai interpretar de uma forma ou de outra, e aqui você consegue pegar esse detalhe, e ele quantificando isso daqui, ó, aqui eu fui falando em cima, mas eu tenho uma área que eu faço um chat com ele. Então eu posso pedir, ó, resuma as principais conclusões, likes e dislikes. Em português ali, eu deixo livre, aí, ó, baseado nas respostas, ele começa a fazer as conclusões ali. Ô Lucas, o próprio usuário, o cliente, um gerente, um gestor de área de marketing lá na Magalu, por exemplo, ele pode, como usuário, dar continuidade também. Quer dizer, você passa, né, você passa o link da GPT para ele e ele daí para frente, né? Pode. Eu acho assim, o ideal é, eles vão, o varejo é muito ocupado, então o cara vai estar fazendo aqui, tá, acaba sendo um a mais. Mas você vê como a pesquisa ela vai vir muito rápida, né, pastor? Eu soltei ali, sem dificuldade pública, eu vou fazer no mesmo dia, eu vou estar com isso aqui, e quanto mais rápido, melhor. Então, quanto mais próximo eu estou do cliente e troco com ele, entendeu? Então, em vez de eu ficar pintando muito um PPT aqui, levo 3 dias para o PPT, entendeu? Aí chego para ele, aí você altera não sei o que, você volta, e nisso, quando você vai ver de bobeira, foram 10 dias, aqui assim, você já vai com o resultado direto, ele fala, putz, tá bom, mas me preocupou esse ponto aqui, explora, não explora, tal, papá, tem mais informação, tudo. Todos esses numerinhos, ó, são as respostas, se eu clicar, ele abre e me mostra a entrevista inteira dessa pessoa. Então eu posso usar para ilustrar e para tudo assim. Acho que a ansiedade vai para o cliente, que ele vai ver um monte de coisa chegando para ele fazer ali, ele não dá conta. O Eduardo. Então, por isso que tem que, é o que eu acho também, aí tem que preparar e ir direto no ponto ali. Exatamente isso. Era bem isso. Eu não sou do ramo da pesquisa, então estou achando super interessante, mas eu imagino que esse tipo de aplicação vai gerar uma quantidade imensa de informação
disponível que não está hoje, né? Quer dizer, vão aumentar muita quantidade. E aumentar a demanda de como interpretar e de como trabalhar com isso, né? Então, Isso por você isso dizer, que Plano de ação. esse é o tipo de ferramenta para empoderar a pessoa que está trabalhando e transformando. Tudo isso aqui me vem porque o cara quer saber, por exemplo, se a campanha é boa ou não, comparado com outras então e tal, e se tem algum risco. Pô, fizemos, tem gente que está achando, sei lá, muito... Esse não é específico, tá? Não é de cliente, então nem sei o que seria, posso falar daqui, mas como hipótese, poxa, se é muito sexualizado, achei quando eu vi, achei isso, tal, o que a pessoa acha? É isso que eu tenho que atender. Se eu ficar levantando informação só porque está aqui, entendeu? Não adianta. Então, eu vou falar, olha, primeiro de tudo, ótima aceitação dessa campanha. Sim, falaram sim, diz aqui, mas é isso, isso, isso. Pronto, é isso. Depois até pode brincar, mas você tem razão. Eu tenho que separar o sinal do ruído, né? Naquele clássico do livro. Então, se eu ficar trazendo todo o ruído, é uma carga de ansiedade enorme, é uma perda de tempo enorme, e aí sim. Qual a vantagem disso? Ela qualifica o sênior que está utilizando, né? Que está trazendo a informação. A minha visão um pouco nesse sentido é que nós já passamos por tanta fase que nos prometeram tantos dados na nossa vida para ter informação e tal, e claro que, denunciando a minha idade, aí, estamos falando aí desde DBase 1, DBase 2, DBase 3, e banco de dados, e business intelligence, e ERP, e sistema para cá, sistema para lá, centralizar. A vida vai ser uma maravilha agora com todas as informações. As empresas estão entupidas de dados, e por isso é petróleo, por isso é que eu acho que é petróleo, porque o petróleo debaixo da terra não tem valor nenhum. Então, as empresas têm um monte de petróleo dentro delas, né? Não sabem o que extrair para gerar, se vai gerar querosene, se vai gerar gasolina, se vai gerar nafta, se vai gerar plástico ou qualquer outra coisa. E me parece que com a velocidade da inteligência artificial, cada vez mais a gente vai ter que focar em dados que sejam acionáveis. Porque se não for acionável, cara, de novo não vai adiantar nada. Entende? Vamos dar um monte de coisa aí. E a pergunta que eu ia te fazer é, né, até que ponto isso consegue ficar em real time, né? Como é que eu consigo pegar os áudios e as mensagens que eu estou recebendo e entregar nas pontas que tem impacto para que essas pessoas possam rapidamente acionar isso e gerar melhoria ou gerar outro tipo de experiência para o nosso cliente? Essa é uma última pergunta, e eu acho que a resposta está nela mesmo, já em certo sentido, que é, se eu fizer real time, e tecnicamente é real time, tá? Seria possível e tudo. A questão é que eu acho que a gente está voltando mais para o just in time do que para o real time, entendeu? Não adianta eu fazer um estoque de informação no cara. Então eu falo o seguinte, tem tempo que tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele vai tomar decisão hoje, no final do dia, eu trago logo antes. Não preciso olhar antes. Olhar é ansiedade e é ruído, entendeu? Então, acho que esse é uma das grandes sacadas. Para muita coisa que a gente faz, dashboard, tudo, a pessoa pede um real time, e via de regra é possível. Mas não acho prático isso. Permito, até porque a pessoa não vai ficar entrando lá tudo, mas eu sempre tomo esse cuidado para falar, poxa, o ideal é na hora, porque senão, eu mesmo quando faço um projeto, eu me seguro para não ficar olhando ele a cada segundo, mas a cada segundo ele não muda o dado, entendeu? Porque a gente sabe, até estatisticamente, você vai num volume que depois ele estabiliza. Aí você, claro, você faz mais entrevistas para ter riqueza em aberturas e tudo. Então, não adianta eu olhar. É melhor eu olhar daqui a 2 horas. Eu olho sempre o que lança, porque a gente pode melhorar perguntas, esse tipo de coisa. Então, é o nosso launch lá. Depois, segura a ansiedade, e aí você olha na hora que você sabe que a decisão está lá, para já me dar uma ideia do que eu vou construir, para que eu tenha velocidade de quando chegar, apontar para ele no momento certo. Então, a gente está mais para o just in time do que para não acumular estoque de informação, né? No quantitativo ele nivela, no qualitativo ele satura. É isso. Você chega no... O Legário. Opa. Ô, Lucas, ouvindo o Miguel, achei que ele ia tomar um rumo, ele tomou um outro na pergunta, e na minha cabeça foi falando o seguinte, eu costumo falar que o varejo está morrendo afogado no oceano de dados, porque alguns até têm, mas está morrendo afogado, porque nem sabe o que fazer. Ainda continua importante e tem a ausência do bom briefing, quer dizer,
eu sei onde eu estou, sei onde eu quero chegar para fazer as boas perguntas de negócio, ou do ponto de vista da área de inteligência, que a gente chama dos kits, né? O que as questões estratégicas de negócio, né? As prioridades estratégicas, porque eu tenho dado, mas eu também não sei o que é prioridade na minha organização, se eu não sei fazer boas perguntas, e por vezes a gente não tem nenhum bom briefing, né? Eu vou continuar morrendo afogado, até gerando em tempo real um montão de dados, né? Morro mais rápido. Mas aí eu vou te falar uma coisa, porque eu também sou... Agora eu sim vou entregar a minha idade, né? Eu sou velhinho, como eu falei, fingi que não conhecia aquilo lá, mas o que acontece? Depois de tanto tempo, eu desisti de acreditar em bom briefing, tá? Igual o Papai Noel, bom briefing para mim, porque é cada vez menos provável, ele demanda um tempo da passagem. Então, o que eu acho assim, vem mais para nossa responsabilidade agora, até de entender bem do negócio. Uma das coisas que eu acho que dá o sucesso da HSR é quando divide muito por especialidade, por setor. Então, por exemplo, quando a Valéria, que é especialista em varejo, ela entende aquela angústia e o objetivo, porque ela é da área. Então, ela entende melhor do que eu, se for eu for ouvir. E o briefing não tem briefing bom. Não sei se vocês recebem, eu já tive de receber. Normalmente ele vem, só que você sabe, eles são fatores comuns, dores comuns, e você fala, bom, então eu acho que o bom briefing está muito mais na nossa qualidade de ouvir e devolver. Então eu ouço e já falo, pô, isso é tal coisa, mas será que é isso? Então eu checo com algumas perguntas para o briefing estar na minha responsabilidade, Então, não na do outro. Então você voltou à questão do Pastore. Eu preciso ter alguém sênior como a Valéria aqui, né? Pegando o exemplo da Valéria, o shopper, e disso, a pessoa que tem esse background para olhar para o negócio do cliente, entender do negócio e, claro, que entender da pesquisa, né? Independente de qual método que seja ali, para poder fazer isso. Quer dizer, é apoiar o cliente mesmo nesse processo, né? Precisa e apoiar mesmo. Nessa pegada, senão não vai acontecer. O Legário, é isso. As leis da estatística, as leis da metodologia de pesquisa, elas não mudam. Continuam firmes como nunca aí. O que muda são as ferramentas e, consequentemente, alguns procedimentos. Mas a pesquisa, ela continua sendo o que ela sempre foi. O que a gente está vendo aqui é inovação no uso de ferramentas. Não tem uma reinvenção, não tem uma nova lei aí. Não. O que a gente está vendo com a inteligência artificial é isso que o Lucas disse: agilidade, redução de custo. É sensacional ver esse relatório que você mostra aí. A gente lembra, né, o trabalho que dava para fazer um negócio desse. Nossa! Mas tem um ponto, né? A provocação, assim, Lucas, Valéria, todo mundo, né? Que eu sempre tenho feito em relação à inteligência artificial é aqueles que amam, mas amam achando que vai fazer milagre. Não. Né? Aqueles que têm medo, e no meio do caminho tem aqueles que estão pé no chão e falam, olha, é aqui, né? É o que nós estamos discutindo aqui, né? Mas sabe, esse é um bom ponto, ó, que quando a gente mostra essa mágica, e aí aquilo que eu falei do estagiário, aí é um estagiário. Então, eu não tenho coragem de pegar o dado daqui e mandar para o meu cliente, por exemplo. Por quê? Eu vou olhar esse dado, agora, o que chega desse dado para mim é melhor do que um estagiário normal, por exemplo, entendeu? Então, quando ele chega o dado, ele chega muito pronto, ele chega muito qualificado, eu consigo trocar com ele, eu consigo acessar e ouvir e refinar e tudo. E jamais deixar isso, passar esse trabalho a mais para o cliente, entendeu? Então você se fortalece muito, ele tem esse dinamismo, ele reforça muito a qualidade da informação que chega para a gente, e no fim, como o Pastore falou, é tudo sobre você ter dados que você vai transformar em informação acionável. Isso continua sendo pesquisa como era há 1000 anos atrás aí. A Carol levantou a mão também.
Só antes, Carol, só um minutinho, só Já. complementando aqui o Lucas, eu acho que o grande desafio nosso hoje, pensando aí, já que vocês estão colocando essa questão, né, das equipes e desse papel do pesquisador, nosso grande desafio hoje, que eu entendo, na aplicação dessa tecnologia, é fazer com que o profissional de pesquisa entenda que essa economia de tempo que ele tem, porque não é ele que escreve esse primeiro material, essa economia de tempo, esse tempo ele precisa ser usado para fazer uma análise em cima daquilo que sai da ferramenta, né? Então, não é que a vida dele vai ficar mais tranquila, porque ele vai pegar isso aqui, vai botar no PowerPoint, na verdade, ele já vai montar um PowerPoint aqui, né? Acho que o Lucas vai mostrar mais para frente. Mas não é entregar isso para o cliente, é colocar o que a gente chama lá dentro de penso. Tem que colocar um penso em cima desse material, porque ele não está pronto ainda, né? E eu acho que a grande discussão vai ser qual é o perfil de profissional que vai se adaptar a isso, e quais são os ganhos que a gente vai ter, né? Então, é uma discussão que está no momento, não temos ainda a solução para tudo. Nesse aspecto eu concordo, Valéria, está muito no começo ainda. Tá muito. Carol, diga aí, Carol. Então, eu queria entender, explorar um pouquinho mais justamente essa parte do profissional usar essa ferramenta, como que essa ferramenta, por exemplo, o Italki, como que ela vai ser oferecida no mercado? Vocês continuam oferecendo o projeto de pesquisa como um todo e usam essa ferramenta dentro do projeto, ou vocês dão acesso a essa ferramenta ao cliente? Como é que funciona isso? Tem as duas formas, tá, Carol? Só que a gente favorece a primeira opção, da gente usar ela e tudo. Por quê? Porque para o cliente, em teoria, é melhor, ele não precisa mexer, ele tem aquela qualidade e ele demanda menos tempo dele. Mas o cliente querendo acompanhar e tudo, sabe, é tipo quando a gente fazia na moderação. Tem gente que a gente deixa participar, tinha gente que a gente assegura, que a gente fala, vai mais atrapalhar, aqui não. Então, aqui é um pouco isso. Então, quanto melhor a relação e tudo, não existe um impeditivo técnico, nem nada dele estar usando. A única questão é assim, a gente tem em pesquisa as ferramentas que a gente chama de do it yourself, né? Então, o SurveyMonkey, o Google Forms, até, por exemplo, fazem bons questionários e tudo. Claro, a gente profissionalmente tem ferramentas muito mais fortes e tudo, mas se for olhar, aplica maravilhosamente bem. Aí você pega para o do it yourself para fazer. O problema é que se você for fazer 5 questionários na semana ainda, você não faz outra coisa. Então você virou um pesquisador, assim, se você não é, se era um gestor de marca, tá lá cuidando, fazia, você fala, posso fazer aqui meu próprio questionário. Começa a ser custoso aquilo, porque não pela ferramenta, mas metade do meu tempo eu passo lá fazendo um questionário, entendeu? Então, tudo que é dessas ferramentas é isso, é possível a pessoa fazer tudo, mas é possível ela ter o benefício e economizar o tempo dela. Que esta é a tendência. Do ponto de vista comercial e tudo, esse Talks, ele é muito forte, porque ele tem esse apelo de responder. Ele é muito legal para você falar com a sua base de clientes, porque ele é gentil, ele é diferente, ele vai passar uma ideia de modernidade. Além de ter a qualidade da informação, ele vai passar um monte de ideia de modernidade, o cliente vai responder mais, etc, etc. E, ótimo. Para digerir aqui também, mas é o que eu falei, pense nele sempre como um estagiário, e mesmo no futuro, tá? Mesmo quando ele estiver muito bom, nunca vai substituir o final do humano e o especialista e tudo, até porque ele vai estar focado em outras partes, mesmo ele. Então, as duas coisas são possíveis. Por isso que eu estava perguntando, eu queria entender, eu tenho visto muitas ferramentas, eu andei pesquisando umas americanas, que ela realmente tem algumas que vão para esse lado do it yourself, né? Mas, para entender, assim, também esse lado de não... Por exemplo, eu tenho clientes que poderiam usar que passam por mim, mas eu poderia usar uma ferramenta dessa, entendendo como é que seria esse processo, não como um cliente final, mas como alguém de pesquisa que entende que eu posso aplicar isso com os meus clientes. É isso. E eu acho que é necessário, tá? Sou pesquisador, sou muito parcial para fazer esse comentário, mas eu acho que é isso, e acho que quem não é pesquisador
perde tempo numa coisa. Se o cara quer a informação final, legal. Legal que aqui é meio mágico, gostoso acessar e tal. Mas, quer um exemplo, Carol? Dashboards. Dashboards é uma coisa maravilhosa, que quase todo mundo quer. A frequência de acesso é muito baixa, se você pensar no coisa. É muito baixa. Você se sente seguro de ter e de ir lá. O mais comum, mesmo com os nossos clientes, é que eles nos passem um WhatsApp falando, putz, subiu tal. E você dá um print da tela de um dashboard que ele mesmo tem acesso. Mas esse servir é brasileiro, entendeu? É você cooperar, ao eu fazer isso, ele sabe que eu também vi e tal, então ele pode falar, puxa, subiu, caiu, né? E aí eu vou dar a resposta, uma coisa assim. Agora, em outros países é mais normal, se for para uma Alemanha, para os mais hard graders, assim, é até mais normal que eles mesmos acessem, peguem informação e só discutam. No Brasil, não, e acho que não é nem ruim nem bom, mas é uma característica que aí fica muito colaborativo mesmo, então você sempre tem um parceiro, alguém que você possa trocar e etc. Manda o print com áudio perguntando, né? Nem por texto. É isso, normalmente é exatamente. Legal. Bom, vamos lá. Vou mostrar um pouquinho aqui, e olha, quando a gente fala, tá vendo? Aqui é o resultado lá que eu estava mostrando, e daqui para um PPT, é o que a Valéria falou, daqui você só pontua. Olha como esse PowerPoint especificamente são poucos slides, tá vendo? Que é aquilo que o Miguel falou, então eu não vou passar o ruído toda aquela filosofia. Basicamente, se ele quer saber se a campanha é boa ou é ruim, é isso daqui. E aí, dá para abrir qualquer outra coisa a partir dali, né? Se tiver tempo, quiser, tal, você já mexe, abre, e tem tudo automatizado para fazer. Então, é um processo bem mais rápido e você, em pouco tempo, tá com a informação pronta ali para decidir. Isso responde, e outros que a gente faz que é parecido, mas tem um quê de diferente, é usar o robô para trabalhar dados, e aí é outro cenário que acontece. Ó, esse, por exemplo, a gente chama de route, porque a nossa empresa do automotivo é route, de rota 66 e tal, e aí o pessoal brincava que parecia nome de mulher, assim, né, route. E aí quando chegou o robô, ficou com o nome de route, e aí parece mais um chat GPT que está numa base de dados e que você vai trabalhando os dados. Mas tem uma característica, esse já tem uma temperatura muito mais baixa, normalmente, porque a gente quer um dado, em vez do dashboard, vai ser um dado que vai acessar pela companhia inteira. Mas aí esse dado tem que ser muito preciso, ele tem algumas restrições para ele não ficar trazendo informação com amostra baixa, comparar sempre com o histórico e com o oficial para não dar qualquer diferença ali dele. Então ele é menos legalzinho, igual o nosso GPT, mas como empresa, por exemplo, eu uso ele, não usaria um GPT, entendeu? Então ele tem essa qualidade. Aí grandes clientes nossos acabam demandando isso, e aí vai nesse formato. E aí muitas vezes ele acessa tanto o dado de pesquisa, quanto um dado interno para poder fazer as coisas conversarem. Muito bom. Dessa parte ali que eu falei da coleta, ó, quanto tempo a gente tem, pastor? Porque eu estourei bem aqui, eu acho que a gente vai... Nós estouramos você também, né? Porque todo mundo aqui perguntando. O outro que eu vou passar rapidamente é só para falar então o que era o seguinte, uma outra forma de fazer é você pegar a inteligência dos dados que tem, transformar isso numa base preditiva. Então a gente tem aqui, nessa aplicação, que é o Blink AI, a gente usa um parceiro lá que é o Neurons para fazê-lo, e o que acontece? Ele pega 150 mil avaliações de eye tracking. Eye tracking é aquele que, quando a gente faz pesquisa, ele vai olhando para onde está olhando. Mas a gente não é... Tem o eye tracking até online, que a pessoa olha aqui, mas a gente faz testes de gôndola, leva a pessoa, monta um supermercado inteiro, põe o óculos, e aí vai mapeando esse olhar todo. É um projeto caro, né? É um projeto que demanda muito tempo, e aí se usa essa base para prever aonde as pessoas tendem a olhar. E aí é muito bacana. E isso tudo faz parte do sistema 1. A gente tem no cérebro o sistema 1, que é mais imediato e tudo, e o 2, que é mais reflexivo. Vou pensar, vou parar para pensar e tal. Esse é mais para o 1, ou seja, pensa no comercial, igual aquele que eu mostrei da Magalu. Uma coisa é a pessoa estar olhando o comercial e realmente avaliando. Outra coisa, muito comum, é você estar sentado no seu sofá e passou, você está mexendo lá, não estou muito interessado, mas existiu um impacto. Para onde o Lucas olhou, mesmo que não esteja tanto interessado ou tudo, a gente consegue prever. E aí a gente tem, ou seja, aqui já entra num cenário que eu não faço a entrevista. Eu subo a peça e ela me gera os resultados.
E, por exemplo, como é muito rápido, eu pego uma peça e subo agora, daqui 10 minutos eu te devolvo a informação. Você quer com a peça com rosa atrás ou não? Uma mulher mais alta ou menos? Onde eu posiciono a marca? Testo. Depois, você pode até testar em pesquisa para ver de fato se tem, mas aqui você já pega o potencial de muitas das dúvidas, né? Que você fica na dúvida, pô, ponho, é assim ou assim, ponho verde, ponho coisa. Você já tira em minutos, né? Para não dizer segundos ali. Então, imagina, se eu subo um outdoor, ó, funciona mais ou menos assim, eu subo a peça, ele já me dá essas 4 medidas, eu explico, mas aqui é foco, então se o foco está concentrado ou não, demanda cognitiva está muito poluída, exige muito do cara pensar, ou seja, ele vai ter preguiça, provavelmente, e mal vai olhar. Se eu subo a peça, clico nesse iniciar, ele já começa a fazer a mágicazinha. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, dá para pegar logo nos primeiros segundos, depois, então, entrada, drop-off e tudo, mas se eu clicar ali, eu vou avançar um pouco, ó, eu consigo marcar onde é a marca, onde é cada coisa, e aí ele me fala daquela parte, ó, tudo isso aqui. Tá vendo aqui que ele gerou? Ó, o foco está um pouco disperso, diluída a mensagem. O anúncio é razoavelmente envolvente, com potencial para mais. Os espectadores, aqui só aí, tá? Eu explico se é conversão ou não é, eu dou algumas qualidades, e aí ele mapeia e dá os percentuais que isso acontece. Vou avançar um pouquinho só para o nosso tempo. E aí, só para dar exemplo real, por exemplo, isso aqui, ó, é do aeroporto, lá de Guarulhos, agora de julho. Você vê as peças e só comparando, você vê, ó, essa aqui tem 81 de foco, essa aqui 73, 73, 70, 85 nessa, então ela já aparece mais. O foco aqui mais para marca, ó. Tá? Ele dá também demanda cognitiva, eu não vou entrar, porque senão a gente vai, eu acabo com o jantar e o sono de todo mundo ali. Como é que ele traz isso? Então, quando eu exporto, ó, ele vai me dando já os totais, só dessa peça, ó, foco equilibrado, com espaço para melhoria, o anúncio um pouco básico, então talvez perca aí espaço por isso. Eles receberam um anúncio como claro e suficiente, mas não poderão destacar melhores elementos chaves para conversão, seria talvez a mala ou uns call to actions, né? Está efetivamente gerando ação e interesse, e como sugestões de melhoria, ó, a marca imperceptível, então destacar ou trazer mais da cor ali para ela, e sempre assim, é uma sugestão, aí você pode testar. Aqui eu já estou pegando uma peça real, mas se fosse só a imagem, por exemplo, podia testar isso, e se eu trouxer o logo mais aqui? E se eu fizer aqui? Qual que é o potencial de geração? Aqui ele dá o benchmark, então eu consigo ver um foco baixo, ó, a demanda cognitiva baixa, clareza e o engajamento aí alto. E ele vai me dando performance. Faz isso para imagem, faz isso para vídeo. Ó, estou avançando um pouco aqui, você vê que ele fala para cada coisa, engajamento e tudo mais. E para vídeo também ele traz, no vídeo, deixa eu avançar um vídeo aqui que ele, dá para você ver, ele mostra o fog, ó, então esse é um do Parque da Mônica, por exemplo, o que é bacana, deixa eu tentar puxar para cá, ele vai mostrando, então você vê bem o que é um residual da marca, né, se pegou, como é que eu consigo botar a marca mais próxima, ó, ele tá pegando muitas pessoas, esse tipo de coisa, então ele dá uma baixa relação ali, e esse tipo de coisa. Qual que é a graça desse? Diferente do que eu comentei lá. Deixa eu sair aqui para ver vocês agora. Peraí. Esse, você vê como é totalmente diferente do... Esse eu estou usando uma inteligência que já tem, usando uma base de dados, treinando o robô e aplicando aqui. E pensa, para fazer uma pesquisa, muitas vezes você está na dúvida, né? Branco ou cair? Normalmente você está discutindo com um colega seu. Pô, mas eu acho que isso aqui é melhor assim. Eu acho que aqui é melhor assim. E realmente a decisão é no chute. Chute de uma pessoa muito bem qualificada, um chute com muita chance de acertar. Mas se você tem esse tira-teima, né? Você consegue prever ali. E se a dúvida persistir e for muito relevante, solta uma pesquisa mesmo, entendeu? Que é, inclusive, a nossa área. Você vai lá e faz, e aplica e vê. Mas, no geral, você já vai olhar e falar, bom, então, se esse tem mais potencial, vamos nessa, você tinha razão, esse aqui ficou, e ele aponta até que a marca, né, ou ele não aponta, ele faz isso aqui e ajuda. Eu fui muito rápido nesse para não, senão dava para ficar mais 1 hora nesse, que ele também é um outro universo. Não, fica para estava falando tudo aqui. Não, excelente, Lucas, Valéria. Como eu disse, eu não tinha visto isso ainda. Você vê, acho que é um dos diferenciais do nosso trabalho aqui, ter convidados ilustres para sempre trazer inovações em suas áreas.
Bom, gente, última rodada de perguntas. Realmente o horário avançou um pouco, natural ter acontecido isso todas as nossas reuniões. Habituei, né, pastor? Mas graças à qualidade do conteúdo, né? O Olegário também tem trazido aí uns convidados. Vale a pena, né? Aqui é só elogio. Então, só elogio. Eu vou ter algumas perguntas, mas eu posso fazer para você depois, Valéria. Eu não lembro se eu peguei teu contato. Tá bom. O Sérgio levantou a mão, Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Olá, boa noite. Eu estava pensando aqui, eu estou quietinho hoje porque eu estou, na verdade, na academia. Eu prometi para meu filho que eu ia vir com ele, então eu fiquei ouvindo aqui. Só que eu estou com um monte de minhoca na cabeça, né? Só de ouvir essa explicação, já estou pensando em 18 aplicações diferentes, inclusive a conexão com aqueles convidados que eu trouxe das últimas vezes lá, né? Aquelas duas empresas que eu já comecei a ver um monte de sinergias possíveis. Mas o que eu estou pensando aqui, que para mim talvez seja um ganho grande, eu hoje, parte do meu trabalho, que eu sou consultor de experiência do cliente, e uma das atividades que eu faço para os meus clientes é fazer o mapeamento da jornada do cliente. Para fazer esse mapeamento, tem todo um trabalho de pesquisa antes, é um trabalho interno, né, que provavelmente essa ferramenta ou essa aplicação, né, talvez não ajude tanto, mas na hora de falar com o cliente, por exemplo, um dos meus clientes, recentemente, a gente fez 170 entrevistas. E eu, particularmente, não consigo fazer esse trabalho sozinho, porque minha empresa, basicamente, sou eu. Então, eu tenho que fazer em parceria com uma consultoria, que é uma das maiores consultorias em gestão na atualidade. E por quê? Porque eles têm um monte de gente para poder marcar, fazer aquele monte de pesquisa. Minha hora é muito cara para fazer 170 entrevistas e minha agenda não consegue absorver 170 entrevistas. Então, eu dou o direcionamento estratégico, crio os questionários, faço as primeiras para o cara ver como é que é. E aí o que acontece? Depois que essas entrevistas acontecem, é preciso ter um cientista de dados que vai pegar aquele monte de coisa que foi falada e gravada, transcrever. A ferramenta pode fazer a transcrição, mas aí ele vai separar em clusters de tipos de dores de cliente para que a gente possa fazer uns paretos para colocar a importância relativa de cada dor, para depois, em cima disso, eu ir lá trabalhar e criar uma hierarquia de ações, né, de recomendações. Ou seja, a gente fala para o cliente, essas daqui são as coisas que mais impactam o cliente, custam mais barato, mais rápido, então vamos fazer isso aqui primeiro. Essas aqui não, isso aqui demora, dá trabalho, e o impacto para o cliente é menor, fica por último. Eu estava imaginando aqui que, a princípio, e aí se o Lucas me corrija se eu estiver errado, né? A princípio me deu a impressão que, se eu usar essa forma de aplicação de IA, isso tudo sai da mesa, né? Quer dizer, a ferramenta pode ir lá fazer a entrevista diretamente com a pessoa, colher essas informações, já fazer essa análise dos dados, a clusterização, fazer os paretos, já fazer, né, um direcionamento, né, assim, uma primeira puxada do que é essa hierarquia. Só o que eu tenho que fazer é ir lá e validar, ou seja, verificar que aquilo realmente faz sentido e aí fazer a apresentação para o cliente. Faz sentido o que eu entendi dessa aplicação ou não? Sérgio, a verdade é assim, que falando isso de uma outra forma, mas falando a mesma coisa, você vai fazer o que você é bom mesmo, né? O que te propôs a fazer. E a parte da escala, que seria a sua dificuldade, se resolve. E se resolve de uma forma, você já imagina, melhor do que a outra solução que já pedi para fazer, tal, e ia demorar, tem toda uma questão ali. Então, sim, ele daria. Quer ver, recentemente eu usei no varejo para aplicar para uma exploração de formas de pagamento. Eu achei interessante para o seguinte, falar sobre formas de pagamento no varejo é ruim na quanti e é ruim na quali, porque na quanti fica aquele negócio meio óbvio, não tem muita diferença, né? Pix, tal, tudo uniforme é a mesma coisa, mas você vê que dá reflexo na marca, eles percebem diferente na marca, mas pô, todo mundo faz, eu faço a mesma forma que o meu concorrente, por que parece melhor lá e tudo. Você vai para um quali, ele é raso para um grupo, você chamar as pessoas lá, entendeu? 3 dias de grupo, é difícil explorar. Nesse aqui ficou fantástico, você vai lá e ele fala, ele vai conversando, puxando, papá,
e nisso você tem vários pontos ali diferentes e tudo. Então, para a CX, CX é uma área que... Lucas, é isso que eu ia falar aqui, nessa área do Sérgio, para CX e para mapeamento de jornada, a ferramenta ela funcionaria muito bem, inclusive porque ela traz as personas, e ela já desenha, né, para esse de meio de pagamento que o Lucas está falando, ele criou 4 personas, e a gente olha e elas fazem sentido, né? Você ajusta uma característica ou outra aí, né, com o olhar que você tem do negócio, mas funciona muito bem. Então, eu acho Funciona que... bem. E quando ele puxa a persona, é aquele negócio de puxar de GPT, né? Aí ele explora bem, você pede exemplo, pede nome, pede tudo, ele fica... E é melhor do que... Sempre que a gente tinha uma dificuldade quando a gente escolhia imagem para as pessoas. Por quê? Porque de qualquer jeito a gente estava indo lá na internet e era a gente escolhendo. O pesquisador gosta de usar o dado que é o dado, não de tomar a decisão à frente do dado. E aí... com o ChatGPT, ele acaba construindo e construindo pela média, né? Pelo conhecimento geral que está ali armazenado nele. Então, acaba sendo uma referência interessante para isso. E é interessante, porque assim, eu nem falei das personas porque achei que eu já estava entrando em detalhe demais, que eu já estava exagerando na minha expectativa, mas pelo jeito a minha expectativa está baixa demais pela qualidade da aplicação, né? Então acho que talvez valha a pena a gente bater outros papos, né? Conversar um pouco mais sobre isso para entender. E no CX você pode deixar ele mais livre. Quando a gente faz uma pesquisa para ver persona no CX, a gente acaba seguindo aquela jornada, é meio chatinho. Aquele que chama meio chatinho. Você fez tal coisa, você fez tal coisa. Ele acaba atrapalhando um pouco a entrevista, o rigor do coisa. Com ele você pode deixar mais solto, que ele vai trabalhando, e ó, a gente está pensando na jornada assim, a gente brifa e tal, e ele pode começar soltando uma geral, e depois ele vai buscando ponto a ponto e pronto. Eu perguntei muito bom. Desculpa, não levantei a mão antes. Pode falar rapidinho? Eu perguntei sobre o formato de oferecer no mercado, é justamente no sentido que o Sérgio perguntou também, né? Porque ele entra de maneira diferente no meu processo, mas o meu processo seria mais ou menos o mesmo, que eu tenho que passar todas as coordenadas, contratar quem vai entrevistar, bolar tudo, aplicar, verificar como é que vem isso, tudo para depois sugerir para a empresa. Isso, para mim, facilitaria muito o meu trabalho. Então, eu queria entender mais a fundo como que eu poderia aplicar isso. É disso que se trata, né? A inteligência artificial, essa nova ferramenta, é disso que se trata. Quer dizer, a gente não precisa chamar o pessoal da TI. É isso. Tem uma série de ganhos, né? E desde o início, eu acho que a paixão desse grupo aqui, que está sempre presente, foi essa, foi entender, por sermos profundos conhecedores de processos, né, operacionais dentro das organizações, batendo o olho, você já começa a identificar uma série de oportunidades de ganhos de produtividade, né? E aí está, mais um exemplo nota 10. Ô, gente, acho que por hoje, né? Aí vem o momento do Ô, Sérgio, diga aí. Posso fazer uma última pergunta? Na verdade, nem é muito diretamente ligada a essa apresentação de hoje, mas é uma discussão que eu tenho tido e eu tenho me posicionado de um jeito que as pessoas ficam um pouco chocadas. E eu queria saber se eu sou louco ou se tem mais louco que nem eu nessa visão. Acontece o seguinte, aliás, não sei se vocês viram, mas aquela empresa que eu trouxe, a Laila, me convidou para me tornar o Chief Experience Officer deles, né? Então eu acabei aceitando, porque eu ajudei eles em um monte de coisas relacionadas a CX, e eles viram que tem muita coisa para melhorar e me chamaram e eu aceitei. E uma das discussões que a gente tem feito ultimamente é simples. Muitos clientes deles reclamam que eles estão sendo enganados porque eles foram levados a acreditar que estavam falando com um humano. Por quê? Porque a solução, de fato, como vocês viram, parece muito com um humano, porque a qualidade da interface é grande, só que quando o cliente pergunta, vem cá, o meu patinho de borracha tem mau hálito? Bom, a Laila fica maluca, não sabe responder.
Então, eles percebem que não é um humano e que é uma máquina. E aí eu falei para eles, mas gente, vocês estão vendendo errado. A Laila não é, nem nunca vai ser humana. Você não pode tentar enganar o teu cliente mostrando, ou dando a entender que é um humano. Então, eu sempre falei, né? Agora eu estou desenvolvendo uma Laila para aplicar na minha empresa, na CX Hub. Eu já falei, ela vai se chamar Sérgio Bot. Ou seja, não vai ser o Sérgio Frias. Eu não quero que ninguém ache que está falando com o Sérgio Frias. Eu quero que ele já comece assim, falar, olha, eu sou o Sérgio Bot, só que eu vou te falar, viu? Eu estudei bastante, eu acho que eu consigo responder pergunta melhor que o Sérgio Frias. Vamos fazer uma conversa aqui? E ao longo de toda a trajetória, ao longo de todo o fluxo da conversa, o cliente, em qualquer momento, vai ter a opção de escolher falar com o humano. Mas, é óbvio, vai falar no horário que o humano estiver disponível. Então, quer falar com o humano? Sempre espera, porque o humano não está disponível 24/7. E, então, essa é a minha postura. E o pessoal da Laila ficou, num primeiro momento, chocados, mas depois eles falaram, cara, mas é isso mesmo. A gente não quer que a Laila seja vista como humana, a gente quer que a interface com o bot seja tão fantástica que o cliente prefira fazer a interface com o bot ao invés de falar com o humano. Porque vai ter resposta mais rápida, porque vai ter mais agilidade, porque vai poder falar no domingo à noite, porque sei lá, por que motivo. E aí eu queria saber qual que é a opinião de vocês, né? Porque agora a gente está mudando o direcionamento não só estratégico, né, da venda, mas o marketing, tudo a gente vai mudar para tirar esse speech de que, olha, você pode, o cliente vai achar que está falando com o humano. Mas não é uma interface humana, é uma interface humanizada, ou seja, é robô humanizado. E o cliente tem que saber disso na hora que ele entra, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês. Será que eu sou maluco ou faz sentido? A minha resposta não faz sentido. Né? Acho que você é um maluco, beleza, viu? Porque eu concordo plenamente com tudo isso. Eu acho que em nenhum momento o cliente pode sequer se sentir ou pensar que está sendo enganado ou induzido a fazer algo. Tem que ser tudo... A transparência é algo muito valoroso, deve ser primado pela empresa. Então, eu acho que você está perfeitamente correto. E parabéns para a Laila se eles adotarem esse posicionamento, que realmente é o posicionamento de uma empresa séria. Eu acho que é muito importante isso. E bacana a sua visão e sua iniciativa nesse ponto. Na verdade, o que me incentivou a aceitar o convite de ser o Chief Experience Officer deles é exatamente a seriedade deles, porque eles me ouvem, eles entendem e eles reagem. Então, assim, eu não quero meu nome associado a uma empresa meio mais ou menos, meia boca, né? Eu quero associar a algo que é relevante. E eu me apaixonei pela solução. Agora, trabalhando com eles, cara, dá um prazer enorme por causa disso, porque eles me ouvem e entendem e tomam ação de fato. Mas desculpa, Lucas, você ia falar e eu te cortei. Não, eu estava concordando isso. Eu acho que em um primeiro ponto é mais essa questão que o Sandro até falou de nem dá para não ser assim, tá? Porque não dá para... Agora, pelo outro lado, aí eu sempre brinco que se meu palpite falisse alguma coisa, eu não era pesquisador, né? Então, é meu palpite, não é? Porque eu sempre uso dado, né? Pesquisa, tava falando. Mas tenho a impressão, pela nossa experiência, que é até preferível. É diferente aquele robô antigo de Ura, chato, que não era humanizado, e mesmo assim as pessoas estavam dispostas a resolver com ele, do que essa outra experiência, que é interessante, diferente. O brasileiro é um cara aberto. O brasileiro, ele é isso, ele é aberto para estrangeiro, ele é aberto, então, pro robô humanizado é a mesma coisa, no primeiro momento, e eu acho que ele entrega o que o cara quer, então ele vai ficar até mais feliz. Vai ficar frustrado se não tiver essa sinceridade, entendeu? Aí sim, ele vai... E acho até que não vale a pena, tem a questão ética ali da transparência, e você deixa uma brecha muito grande para uma reclamação, e que para tudo que é CX e coisa do consumidor, vai deixar uma margem terrível para coisa legal, né, discussões legais e tudo mais, ali não dá. Muito bem, gente. Dá vontade de fazer muitas outras perguntas e detalhar ainda mais a apresentação do Lucas. Lucas, obrigado, parabéns. Valéria também.
Parabéns pelo trabalho. Pastor, caiu, não? Eu acho que fica mais um caso aqui. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, mas Você caiu, eu acho que você caiu aí. Deu uma travada A tua aqui. imagem Acho que congelou aí. o sinal está oscilando. Agora sim. Tá bom, então Valeu. é isso. Eu estava encerrando, agradecendo muito o Lucas e a Valéria, dando os parabéns pela inovação desenvolvida e desejando sucesso aí com essa e outras soluções que eles vão, com certeza, desenvolver. E contem conosco, Muito tá? bem. Contem aqui com a comunidade que é de vocês também, de todos nós, para fazer o inverso, falar ao pessoal, olha, a gente está desenvolvendo aqui novas funcionalidades, queremos testar, tragam seus clientes, etc, etc e tal. Acho que a comunidade é um laboratório e não venham apenas com as soluções prontas, tragam, tá, soluções em desenvolvimento. Então, não esqueça de compartilhar os contatos, né, do Lucas e da Valéria aí, para a gente poder continuar essa conversa aí, para ter essas oportunidades de trazer demandas e de aprender um pouco também. Maravilha, gente. Bom, obrigado Perfeito. a todos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. E na próxima semana teremos mais, hein? Mais convidados. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Valéria. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.